Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, tô aqui depois de um tempinho pra poder conversar um pouquinho com vocês, pra poder explicar um pouco da situação, pra poder falar o assunto do vídeo de hoje. O assunto de hoje é amamentação. Amamentação, gente, é um assunto tão polêmico, tão difícil, prazeroso sim, mas é difícil. Pra quem não consegue no início, é aterrorizante. Mas então, né, sem mais delongas, vamos pro vídeo. We the best music. Another one. DJ Khaled. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie, no. Pois é, gente, amamentação. Eu vim aqui contar pra vocês um pouco da minha experiência com a amamentação. Tá um pouco difícil as coisas até hoje. Meu bebê já vai fazer 2 meses, volta e meia ainda é um pouco difícil. Porque assim, quando eu ganhei o Tomás, a gente tava no hospital ainda. Eu tive facilidade de dar o peito pra ele no hospital, porque uma enfermeira me ajudou. Só que o que que acontece? Eu dei pra ele no hospital só o peito direito. Só o peito direito que eu dava pra ele no hospital. O peito esquerdo eu não conseguia dar porque ele sempre foi maior. E por ser maior, o peito era um pouco mais pra dentro do que o outro que era menor. E aí eu não tinha, pra dificultar, eu já não tinha bico de peito, eu nunca tinha amamentado, então já dificultava muito. Eu dei muito leite no começo, eu ainda dou, eu pareço uma vaca, assim, sabe? A hora que enche, ficou esguichando leite, assim. Eu dou muito leite, e no começo, como ele era bem pequenininho, ele não dava conta desse leite. E meus peitos empedraram. Foi aí que eu tive que comprar, ela tá até aqui, ó. Tive que comprar a bombinha pra mim. Gente, isso aqui é um terror, pelo amor de Deus, que dor é essa? Eu tive que comprar isso aqui, só que ela é ruinzinha, dói muito, mas foi ela que me ajudou. Se eu não tivesse tido ela, meus peitos talvez teriam empedrado, teriam entendido que era pra secar o leite e iria ter secado se eu não tivesse comprado ela, então eu comprei ela pra poder me ajudar, ela me ajudou muito. Hoje eu não uso mais, bem difícil, quando eu tenho que ir pra algum lugar que eu tenho que deixar o Tomás com alguém, por exemplo, pra trabalhar, pra fazer alguma maquiagem, alguma coisa assim, eu encho e deixo geralmente com a minha sogra ou com a minha mãe pra eu poder ir trabalhar, fazer minhas maquiagens, porque eu atendo a domicílio. Mas no começo foi difícil, meus peitos empedraram demais. Teve um dia que empedrou tanto que eu acordei com quase 39 graus quase 40 graus de febre. Eu tava com 39,5. Sim, eu dei febre. Não foi fácil minha amamentação no começo. Teve um sábado aqui em casa que foi tão conturbado, tão assim, sabe? Que eu não tava conseguindo dar peito pra ele, que eu tava tirando na bombinha e colocando na chuquinha. A chuquinha também tá aqui, ó. Tava colocando na chuquinha pra poder dar pra ele. Só que eu não tinha como eu ficar tirando o tempo todo com bombinha e passando pra chuquinha, porque é difícil. Pra mim conseguir encher metade dessa chuquinha aqui, eu levava quase 2 horas, porque dói muito. E aí tava difícil essa vida de ficar enchendo e dando chuquinha pra ele. E aí eu comecei a pensar, não, eu vou conseguir dar o peito pra ele, eu vou conseguir dar. Só que nesse sábado, gente, ele mamou pouco no peito, porque ele não conseguia pegar, e eu dei na chuquinha e não tava conseguindo tirar mais, porque tinha machucado muito. E eu também não conseguia deixar ele pôr a boquinha, porque doía. Doía mesmo, meu peito chegou a rachar. Não chegou a sangrar, mas rachou, deu fissura. E aí eu olhava pra ele no colo da minha mãe, ele tava chorando de fome. E aí era a hora que eu desesperava, porque eu não conseguia dar o peito pra ele. Aí ele chorava de um lado, eu chorava do outro. Eu acho que pra toda mãe isso é um sofrimento, você não conseguir dar peito pro seu filho. É uma coisa assim, sabe? Bem constrangedora e tudo. E no começo eu me julgava demais porque eu não tava conseguindo dar. Toda mãe conseguia amamentar e eu não ia conseguir. Só que como eu não entendia muito dessa coisa de peito, de bico, eu achava que é porque eu não tinha leite suficiente. Mas não era porque eu realmente não conseguia dar. Mas o dia que eu fui no hospital, que a médica apertou meu peito, ela falou assim, você tem leite pra amamentar 3 crianças seguidas. Porque, gente, eu realmente tenho muito leite, muito leite. E eu não como nada pra poder dar e nada pra poder render. Não tomo nada, não tive problema nenhum com leite. Eu vi mulheres no hospital falando, gente, você é tão novinha, tão magrinha, deu esse tanto de leite. Só que, gente, isso aí varia. Vai de mulher pra mulher. Não tem a ver com corpo, não tem a ver com peso, não tem a ver com o que você come. Se você tiver de dar bastante leite, vai dar. Eu creio que tem algumas coisas que você possa comer que ajude a render. Mas eu não faço isso. Eu simplesmente dou bastante leite e eu sou muito grata a Deus por isso. E a médica me parabenizou também na última consulta. Eu fiquei muito agradecida porque ela falou que meu leite é gorduroso. Não é aquele leite aguado. Ela falou assim, por isso que seu bebê pegou peso muito rápido.
O normal nas primeiras semanas de vida é o bebê perder peso. O meu bebê, ele ganhou mais do que eu esperado. Toda consulta, ela esperava ele ter engordado 300 a 400 gramas, porque a consulta era de semanas em semanas. Sempre quando chegava lá, ele tava com 500 gramas acima. Então, foi muito bom. O ganho de peso dele em 2 meses de vida foi bem inesperado. Ele ganhou muito. Mas voltando pro assunto, eu dou muito leite, meu leite é gorduroso, só que o Tomás só começou a fazer proveito desse leite quando ele começou a pegar o bico. Então, o que eu fiz? Eu comprei a bombinha. Eu não massageava o bico do peito porque eu não aguentava, não tinha chances nenhuma de eu ficar massageando o bico do peito porque eu não conseguia. Então, o que me ajudava mesmo era só a bombinha e a chuquinha de leite. Mas aí, conforme o tempo, ele foi chupando aos poucos, ele não conseguia pegar de uma vez, porque empedrava muito meu peito, meus peitos ficavam enormes. Inclusive, acho que dá pra ver aí que tá um maior e o outro menor, porque esse peito meu aqui, ele sempre encheu mais, desde o início. Eu não sei dizer o porquê. Aí ele, depois de um tempo, ele foi puxando devagarzinho, foi pegando. Gente, eu senti uma dor insuportável, mas eu sabia que eu tinha que ir até o fim, porque o meu filho precisava mamar. E a gente, quando a gente é mãe, a gente passa por cima de qualquer dor, a gente leva qualquer coisa em diante pra poder deixar as coisas melhores pros nossos bebês. Então, eu aguentei firme a dor, eu falei assim, não, eu não vou desistir, ele vai mamar, nem que ele mama sangue junto, mas ele vai conseguir tirar leite do peito. E aí, conforme foi passando o tempo, ele foi esticando o bico, foi puxando, e hoje ele mama sem problema nenhum, eu não preciso colocar o peito na boca dele igual no comecinho. Hoje eu coloco assim, ele vai procurando com a boquinha, ele mesmo acha e puxa. Então, graças a Deus eu passei por isso uma semana só. Só que pensa em uma semana que parecia um ano, gente, não passava, era segunda, terça, quarta, quinta, todos os dias da semana era sofrendo com isso, porque ele não pegava, ele chorava de fome, eu chorava do lado. Só que ó, pra você ver, meu leite é tão bom que ele chorava de fome, ele já chegou a ficar algumas horinhas com fome enquanto eu tirava o leite, e nem por isso ele perdeu peso. Por quê? Porque meu leite é bom, graças a Deus. Porque se eu tivesse aquele leite aguado, que não sustenta muito a criança, meu filho ele teria perdido peso. Inclusive tá enchendo aqui agora, tá vazando. Gente, enche muito rápido. Muito rápido. Eu tenho uma redenção, eu tenho uma quantidade de leite muito grande mesmo. Eu não sei se dá pra vocês verem aí na minha mão molhada. Tá vendo? Enchendo, ó. Enche e vaza, e eu fico sem sutiã dentro de casa. Olha, tá vendo? Vazando. Na mão brilhando. Aqui, ó. Vaza muito, meu peito enche praticamente de meia hora ele tá enchendo. E vaza porque eu não uso absorvente, eu não consigo usar aquele treco no peito, incomoda muito. E eu fico assim, livre, só com blusinha dentro de casa. E eu sujo, sim, muita roupa, mas eu só consigo se for assim. Eu não consigo ficar com nada no peito, tampando o meu peito, não. Então eu fico só de blusa mesmo dentro de casa. Gente, mas enfim, resumindo, minha experiência com a amamentação foi essa. Depois que ele começou a pegar o peito, hoje é sem problema nenhum, sabe? Mas é um pouco difícil as coisas. E de madrugada mesmo ele mamava, nas primeiras semanas de vida ele mamava de madrugada. Porque como saía pouco leite, ele ficava acordando o tempo todo. Aquela mãe que ela tem um leite insuficiente ou o leite mais aguado, que não sustenta tanto a criança tem que mamar de 3 em 3 horas. O meu leite sustenta tanto o Tomás que ele mama 10 horas antes de dormir, meia-noite, de 10 a 11 horas, de 10 a meia-noite, geralmente ele tá acordado, ele fica ali mamando de meia hora, ele mama, e aí quando dá meia-noite, geralmente ele dorme, apaga. Ele só acorda às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, por quê? Ele passa a noite inteirinha com a barriguinha cheia, ele não acorda. Nos primeiros dias de vida ele acordava porque ele não tinha leite o suficiente. Não é porque meu leite era ruim, é porque ele não mamava o suficiente. Hoje ele acorda, ele dorme a noite toda, ele corta a noite toda, porque ele mama meia-noite e o leite sustenta pela noite toda. Então, o máximo que ele faz ali de noite é largar a chupeta e fazer uma manha e eu ir lá e colocar o bico de novo na boca. Ele não acorda naquela fome. No começo ele acordava desesperado com fome. Ele chegava a ficar fazendo com a boquinha assim, ó. Ficava fazendo a boquinha assim, sabe? Que dava pra você ver que ele tava com fome. E no começo isso era desesperador pra mim, porque eu via que ele pedia, porque ele não consegue falar, então ele tem que dar algum sinal que ele quer o leite, que ele quer mamar.
E no começo ele fazia muito essa boquinha e eu ficava desesperada. Gente, ele fazia, eu chorava, porque eu não conseguia colocar o peito na boca dele. Realmente, pra a mãe, que ela preza aquilo, ela quer ter aquele vínculo de amamentação com o filho, ela quer ter aquela proximidade, aquela intimidade, porque, gente, não tem coisa mais gostosa do que você amamentar. Entre você e seu filho, o maior grau de intimidade, aquela coisa afetiva, aquele vínculo, sabe? É a sua amamentação com seu filho. Porque é o momento em que você cola ele com você, vocês ficam coladinho, e você vê que ele depende de você pra poder mamar, ele depende de você pra poder se alimentar, pra poder viver. Então é gostoso aquela coisa, sabe? Realmente não tem coisa melhor do que a amamentação entre mãe e filho. Eu queria vir falar pra vocês isso mesmo, porque minha experiência com a amamentação foi essa. Na primeira semana de vida do Tomás foi difícil, foi um choque, foi constrangedor demais eu não consegui dar peito pra ele, mas eu pedi muito pra Deus um discernimento, eu pedi pra Deus um caminho, pra Deus poder me mostrar qual era qual era o melhor jeito pra poder estar manipulando aquilo tudo ali. O vídeo de hoje é esse, eu vim contar pra vocês minha experiência com a amamentação. Na primeira semana de vida do Tomás foi isso aí, eu sofri um pouquinho, mas nada que depois de um tempo a gente não conseguisse, né, entrar na linha. Hoje meu filho mama muito bem, sem problemas nenhum de amamentação. E então é isso. Gente, deixa o like no vídeo se vocês tiverem gostado, tá bom? Então é isso, até mais. Tchau, tchau.